E vamos dar início à confecção do vestido, tá? Deixei aqui separado que vai precisar, mas é coisa muito simples. Vamos lá, ó. A agulha, né? Que você sabe que eu estou usando a 2,20 para tudo. A linha que você escolheu para fazer o teu vestidinho. Contador de carreiras. Pode ser papel e caneta. Marcadores de ponto. Pode ser uma linha de outra cor. Agulha para fazer arremates. A tesoura. 2 botõezinhos para fechamento do vestido nas costas, ok? Então, é isso. Todo o material para essa peça está aqui. E para começar o vestido, você vai precisar fazer 31 correntinhas, tá? Então, correntinhas normais, tá aqui um nó corrediço, 31 correntinhas. Eu vou fazer as minhas aqui em off e já retorno com você. E aqui estão as 31 correntinhas, tá? Eu vou começar a tecer a partir do segundo ponto. Então, este pontinho aqui que está próximo à agulha, eu vou pular e venho a partir do segundo e vou voltar fazendo aqui 30 pontos baixos, tá? Então, só um pontinho para cada correntinha, 30 pontos baixos no total. Quando chegar lá no final, eu volto aqui com você. Então, aqui eu tenho a primeira carreira pronta com 30 pontos baixos, ok? Vamos para a segunda carreira e eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha para virar o trabalho. Então, segunda carreira, faça uma correntinha, vire o seu trabalho e volte fazendo 4 pontos baixos, 1, 2, falhou aqui, 3, 4 e um aumento. E você vai repetir isso, deixa eu só colocar o aumento aqui, e você vai repetir essa sequência por 6 vezes aqui nessa faixa, tá? Então, carreira de número 2, faça 4 pontos e um aumento por 6 vezes. No final, você terá aqui 36 pontos de base. E aqui está a segunda carreira, com 36 pontos de base, lembrando que ela foi feita com 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, eu tenho aqui os 36, certo? Agora, já vamos aproveitar e fazer a casinha do botão. Para este botão aqui que eu escolhi, deixa eu pegar ele aqui. Eu sei que 7 correntinhas é o suficiente, tá? Então, o que você vai precisar fazer? Medir com o seu botão a quantidade de correntinhas, ok? Então, para mim, que são 7 correntinhas, o que eu vou fazer aqui, ó? Uma correntinha para virar o trabalho e mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você tiver qualquer dúvida na quantidade que você precisa, ó, volte aqui e feche aqui com o ponto baixo no primeiro pontinho, tá? Então, fechei e vê se essa quantidade de pontos é a suficiente para passar o seu botãozinho por ele, ok? Então, é esse o teste que você vai precisar fazer. Bom, e vamos então aqui, desmanchei sem precisar, mas vamos lá, né? Agora, vamos para a terceira carreira, ok? E para essa terceira carreira, você vai fazer 5 pontos e um aumento. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e agora eu vou fazer o aumento. E vou repetir isso por toda a carreira, tá? São 6 vezes que eu vou fazer essa sequência de 5 pontos e um aumento até chegar aqui, e quando chegar aqui, você terá 42 pontos de base. Tá bom? Então, vamos lá. Carreira de número 3, faça 5 pontos e um aumento por 6 vezes. E aqui eu tenho a terceira carreira pronta, que foi feita com 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Vou novamente fazer a correntinha para virar o meu trabalho. Virando o trabalho, eu continuo a aumentar. E a carreira de número 4, você vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento.
e vai seguindo isso por toda a carreira, fazendo 6 pontos baixos e um aumento, e no final dela você terá 48 pontos de base. Vou fazer a minha carreira aqui e já retorno. E aqui está a carreira de número 4 finalizada. Foi feita com 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 5 e vamos continuar a aumentar, mas antes de passar para a carreira de número 5, ó, uma correntinha para virar. Vou fazer agora 7 pontos e um aumento por 6 vezes, tá? Então, é só repetindo 7 pontos e um aumento por 6 vezes aqui na carreira e você, chegando no final, terá 54 pontos de base, ok? Vou fazer a minha carreira aqui em off, tá? E já volto com ela prontinha. Carreira de número 5, 7 pontos e um aumento por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 5 finalizada, lembrando que ela foi feita de 7 pontos e um aumento por 6 vezes, então eu tenho neste momento aqui 54 pontos de base, tá? Vamos para a carreira de número 6 e ela vai mudar um pouquinho. Vou fazer aqui uma correntinha para virar, vou fazer 8 pontos baixos, então olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui estou na carreira de número 6, eu comecei com 8 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 10 aumentos. Isso mesmo, 10 aumentos. Então, olha, venho aqui, faço um ponto e faço outro ponto no mesmo local que caracteriza o aumento, tá? Então, eu fiz o primeiro aumento. Vou fazer outros 9. Só presta bastante atenção, porque vai começar a ficar apertadinho e você não pode pular nenhum ponto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Comecei aqui com 8 pontos. Vou fazer agora 10 aumentos, ok? Vou fazer esses aumentos em off e já retorno. E aqui estou após fazer os 10 aumentos. Agora, eu vou fazer, lembrando que a gente ainda está na carreira de número 6, tá? Então, 8 pontos, 10 aumentos. Agora, eu vou fazer 8 pontos. Então, olha, 1. Opa, desfiou. 2, 3, 4. Opa. 5, 6, 7, 8 e um aumento. E vou repetir isso, tá? Vou fazer novamente 8 pontos baixos e um aumento. E aqui, após fazer 8 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, eu vou finalizar a carreira da seguinte forma: 10 aumentos e 8 pontos baixos. Beleza? Essa é a carreira de número 6. Eu vou terminar aqui com os 10 aumentos e 8 pontos baixos. E na volta, eu vou repetir ela falando para você tudo que foi feito aqui, para que você confira aí se você fez direitinho. Tá legal? Então, eu vou aqui só terminar com 10 aumentos e 8 pontos baixos. Bom, aqui está a carreira de número 6 finalizada. Neste momento, eu tenho 76 pontos de base, tá? Então, daqui até aqui tem 76 pontos. E como que foi feita essa carreira? Vou repetir desde o comecinho para não ficar nenhuma dúvida e você confere aí se foi feito direitinho, tá bom? Então, eu fiz aqui uma correntinha, virei o trabalho e vamos começar a carreira de número 6. 8 pontos baixos, 10 aumentos, 8 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Depois, 10 aumentos e finalizei com 8 pontos. Beleza? Tá tudo conferido, tá tudo certinho? Então, vamos para a carreira de número 7, que também vai ser diferente. A carreira de número 7, você vai fazer aqui, olha, uma correntinha para virar o trabalho. Vamos começar ela com 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e o último 10. Agora, vamos continuar a sequência de aumentos. E serão 18 aumentos, isso mesmo, 18 aumentos. Agora, realmente, presta bastante atenção para não pular nenhum pontinho, porque percebe que tá tudo muito juntinho aqui por causa dos aumentos, tá? E se a gente não prestar atenção, passa um ou outro pontinho aí no meio do caminho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 18 aumentos, tá? Vai vir até aqui, mais ou menos. E quando eu terminar esses aumentos, eu volto pra gente fazer o restante da carreira. E vamos continuar aqui a carreira de número 7, tá? Então, fiz 10 pontos baixos, 18 aumentos. E agora, eu vou fazer aqui 20 pontos baixos, tá? 20 pontos baixos. Já volto com eles prontos. E ainda na carreira de número 7, após fazer esses 20 pontos baixos aqui, eu vou encerrar a carreira na mesma forma que eu comecei, só que ao contrário, né? Aqui agora eu vou fazer 18 aumentos e vou finalizar a carreira com 10 pontos baixos, ok? Eu vou fazer esse restante aqui em off e quando eu voltar eu vou repetir para você conferir, tá bom? Então, aqui o próximo passo, 18 aumentos e 10 pontos baixos. E aí está a carreira de número 7 prontinha, né? Se você fizer isso aqui, ó, você consegue visualizar parte do vestidinho já pronto, tá vendo? Esses aumentos que a gente tá fazendo aqui são as manguinhas, tá? E as carreiras retinhas, elas ficam aqui na frente, como a frente do vestidinho. Né? Assim. Então, vamos lá, ó, carreira de número 7, só para que você confira aí, tá bom? Ficamos na carreira de número 7 com 112 pontos de base, ok? Então, a minha base aqui do começo ao fim tem 112 pontos. Ela começou aqui nessa pontinha com 10 pontos baixos, 18 aumentos, 20 pontos baixos, 18 aumentos e finalizei com 10 pontos baixos. E vamos, então, começar a carreira de número 8, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha para virar, virei o trabalho, vou fazer 10 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 8, eu começo com 10 pontos baixos. E feito os 10 pontos baixos, eu vou pular 36 pontos, tá? 36 pontos. Pra gente fazer isso aqui, olha, o vão para passar o bracinho, ok? Então, conta aí, 36 pontos, usa uma agulhinha para te ajudar a marcar. Tá vendo? Ah, daqui até aqui eu não vou usar. No próximo ponto, eu venho com ponto baixo. Eu vou só contar os meus pontos aqui direitinho e volto pra gente fazer esse fechamento aqui juntas, tá bom? Olha, eu fiz assim, tá vendo? Eu contei os 36 pontos, coloquei minha agulha aqui. Até aqui eu não vou usar. Então, eu venho com o meu fiozinho aqui, agulha, e trago essa parte pra cá, tá vendo, ó? Trago pra cá, dobrei aqui. E o próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, pontinho baixo. O primeiro ponto baixo aqui da frente de 20 que eu preciso, tá bom? Então, eu fiz 10 pontos aqui pra começar, pulei 36 e agora eu vou fazer 20 pontos aqui na frente. Feito os 20 pontinhos aqui na frente, eu vou repetir o mesmo que foi feito do lado de cá. Então, eu vou pular 36 pontos e vou fechar a carreira com 10 pontos baixos, tá? Para facilitar a vida, se os seus pontos estão contados direitinho, olha, vem daqui de trás para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, até aqui eu não vou utilizar. Aqui depois você confere se tem 36 pontos, tá? Bom, contei, tem 36, então vamos lá, vamos fechar essa carreira aqui, a de número 8, com 10 pontos. Ok? Então, aqui está o primeiro e assim vou fechar o restante. 3...
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a carreira de número 8, ela ficou finalizada com 40 pontos de base. Então, só vou repetir para não ficar nenhuma dúvida o que foi feito aqui. Fiz uma correntinha, virei o trabalho, 10 pontos baixos. Pulei 36 pontos de base e fiz 20 pontos baixos. Pulei 36 pontos de base e fiz 10 pontos baixos. Então, 10, 20 mais 10. Eu tenho 40 pontos de base, finalizando a carreira de número 8. Vamos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto, ok? Então, a 9 e a 10. São duas carreiras de ponto sobre ponto com 40 pontos baixos. Então, é só seguir aqui a sequência, lembrando que toda vez que você for virar de uma carreira para outra, você vai fazer uma correntinha, ok? Então, fiz uma correntinha, vou fazer a carreira de número 9. Fiz uma correntinha, vou voltar fazendo a carreira de número 10. E eu já volto aqui com vocês com elas duas prontas. E aqui estão as duas carreiras, a 9 e a 10. Então, estou aqui no final da carreira de número 10, tá? Com os 40 pontos cada uma delas. Agora, eu vou fazer esse mesmo trabalhinho aqui, ó. A casinha para o botão. Então, no meu caso, para o tamanho do meu botão, 7 correntinhas dá. Eu vou fazer uma correntinha para virar o trabalho e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou vir aqui no meu ponto e vou voltar fazendo os 40 pontos, tá? Então, a carreira de número 11, o que muda é que você vai fazer mais uma casinha aí pro botão. E 40 pontos baixos, ok? A carreira de número 12 também é de 40 pontos. Então, só a 11 aqui que eu voltei pra gente fazer a casinha, vou fazer a carreira de número 11 com 40 pontos, faço uma correntinha, viro o trabalho e faço também a carreira de número 12. Então, são duas carreiras novamente de 40 pontos. A única diferença, para começar a 11, que eu faço aqui também a casinha do botão. Beleza? Então, vamos lá? Carreira 11 e carreira 12 com 40 pontos cada uma delas. Então, aqui eu tenho a carreira de número 12 finalizada com os 40 pontos, ok? Vamos para a carreira de número 13. Você vai fazer uma correntinha para virar, mas vai trabalhar utilizando somente a alcinha de trás do seu ponto, tá bom? Então, aqui, ó, alcinha de trás do ponto. 1, 2, 3, tá? Então, são 40 pontos. O meu vestido está do lado ao contrário, deixa eu só virar ele pra cá. Ele está ao contrário, tá? Essa alcinha evidente, ela fica na frente do vestido, tá bom? Então, vamos lá. Carreira de número 13, eu vou fazer aqui 40 pontos baixos. Aproveita e vê se a sua alcinha evidente está para dentro e faça igual eu, é só virar do outro lado que fica do lado certo, tá bom? Então, 40 pontos baixos utilizando só a alcinha de trás. Lembrando que agora nós já temos o lado determinado do vestido, que é essas alcinhas evidentes aqui, que elas precisam ficar para o lado de fora, tá? Então, quando a gente olhar o vestido assim, essas alcinhas aqui estão pro lado de fora e é essa visão que a gente tem dele correto, tá bom? Vou só terminar minha carreira aqui com 40 pontos e já retorno com você. Voltei aqui com a carreira de número 13 pronta e vestida na boneca, só para você ter ideia da noção de em qual estágio que estamos do vestido, tá bom? Então, percebe, ó, a alcinha da frente fica pro lado de fora, tá bom? Então, aqui estamos, né, os dois botõezinhos para fechar, tá? As casinhas feitas aqui para fechar os botõezinhos. E vamos dar continuidade. Só vou tirar a roupinha da boneca e já volto.
Então, vamos lá. Carreira de número 13 eu finalizei aqui, certo? E agora eu vou fechar essa carreira no baixíssimo, tá? Então, eu fecho aqui lá na correntinha que eu fiz pra virar e fecho no baixíssimo, ó. Bom, pronto. Fechada a carreira, fechado o círculo, e a partir deste momento, todas as nossas carreiras serão fechadas no baixíssimo e vamos começar ela fazendo 2 correntinhas, tá? Então, sempre fez a carreira de número 14, fecha no baixíssimo. E para começar essa carreira de número 14, vamos fazer aqui 2 correntinhas, tá bom? Então, sempre vai ser assim, vai fechar com o baixíssimo e vai fazer 2 correntinhas para a gente começar o trabalho. Então, feita aqui as 2 correntinhas, vamos agora, de fato, começar a carreira de número 14, tá? E, além de fechar cada carreira com pontos baixíssimos e começar cada carreira com 2 correntinhas, todas as carreiras daqui por diante serão em meio ponto alto, ok? Então, dito isso, vamos lá. Vou começar a carreira de número 14 fazendo um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto. E vou seguir assim por toda a carreira. Serão por 20 vezes, tá? Um meio ponto alto, um aumento em meio ponto alto até o final. Quando chegarmos no final, teremos aqui 60 pontos de base, beleza? Então, um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto por 20 vezes e ficaremos com 60 pontos de base. Então, aqui está a carreira de número 14 pronta. Lembrando que ela foi feita de um ponto e um aumento, sempre em meio ponto alto. Se por acaso, né, der alguma diferença para você aqui, porque a gente começa com uma correntinha, tem gente que confunde o ponto para pegar e der um ponto a menos ou um ponto a mais, diferença mínima de pontos, gente, não tem problema, tá? Não se apega na quantidade neste momento. Se você fez a carreira toda aqui em um ponto e um aumento, chegou aqui no final, não casou um ponto e um aumento, não vá desmanchar tudo. Não precisa se apegar na quantidade de pontos neste momento, tá bom? O importante é que a gente fez bastante aumento aqui pra gente começar a abrir a saia. Diferença de 1 ou 2 pontos, esquece, deixa assim, beleza? Não se apega a isso, porque é importante a gente abrir com os aumentos, ok? Então, vamos lá. Carreira de número 14 aqui, né? 60 pontos. Vamos agora, fechei com baixíssimo nas correntinhas que eu levantei, lembra? Que a gente levantou 2 correntinhas aqui para começar o trabalho. Vou novamente levantar 2 correntinhas. Então, ó, 1, 2, e vou fazer outra carreira de aumento. Agora serão em 2 meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto, ok? No final da carreira é pra gente ter aqui 80 pontos. Se tiver 81, 82 ou 79 pontos, desapega, deixa assim, não vai desmanchar por causa de pontos mínimos, sendo que o importante a gente tá fazendo, que é bastante pontos aqui aumentados. Beleza? Então, vamos lá, carreira de número 15, 2 meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto em toda a volta. E aqui eu tenho a carreira de número 15 finalizada, lembrando que ela foi feita de 2 meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto por toda a volta. Então, cheguei aqui no final, fechei com baixíssimo. Vamos fazer agora a carreira de número 16. Vamos subir aqui, ó, 2 correntinhas e vamos trabalhar em meio ponto alto, fazendo 3 meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto. Mas agora, dessa vez, a gente vai pegar só a alcinha de trás, tá? Então, olha, 1, 2 e 3... E agora eu vou fazer o aumento, sempre trabalhando nessa sequência e na alcinha de trás do ponto anterior, ok? Então, vamos lá, carreira de número 16, trabalhando na alcinha de trás, repetindo a sequência, 3 meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto por toda a volta. E aqui está a carreira de número 17 pronta. Opa, 17 não, 16, gente, 16, volta aí, 16.
Eu fiz ela, né, em 3 meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto, somente utilizando a alcinha de trás, porque eu quero que essa alcinha aqui fique evidente para depois eu fazer um detalhe na saia do vestido, tá? Agora, vou passar as instruções para as próximas carreiras, ok? A carreira 17, você vai fazer em meio ponto alto. Vamos começar aqui de novo, ó. 2 correntinhas e trabalhando agora no ponto completo, tá? Pegando as duas alcinhas do ponto. Deixa eu só pegar esse primeirinho aqui que é mais chatinho de pegar. Pronto, aqui as 2 alcinhas, tá vendo? Então, eu vou trabalhar... Opa, que tá escapando tudo aqui. Deixa eu só... Isso, agora sim. Vou pegar as 2 alcinhas. Vamos começar de novo, né? Melhor? Tava preso o fio aqui embaixo do meu braço. Então, vamos lá, ó. Carreira 17, em meio ponto alto, pegando as 2 alcinhas, ok? Então, aqui não tem segredo nenhum. As próximas carreiras serão assim. Serão todas ponto sobre ponto. As carreiras de número ímpar, você vai fazer pegando as 2 alcinhas, o ponto completo. As carreiras de número par, você vai fazer pegando só a alcinha de trás, tá? Sempre ponto sobre ponto, sem pontos de base que eu tenho aqui agora, não vai mudar a quantidade. Só lembra que quando é carreira ímpar, que é essa que a gente tá fazendo agora, a 17, você vai fazer pegando o ponto completo, as 2 alcinhas. A carreira de número 18, você vai fazer pegando a alcinha de trás. A carreira de número 19, as 2 alcinhas. A carreira de número 20, alcinha de trás. Então, toda carreira ímpar, você faz pegando o ponto completo. Toda carreira par, você faz pegando só a alcinha de trás. E a gente vai seguir dessa forma até a carreira de número 23. Então, essa que eu estou fazendo agora é a 17, a 18 eu faço pegando a alcinha de trás, a 19 o ponto completo, igual essa aqui, pegando as 2 alcinhas, a 20 só pegando a alcinha de trás, a 21 ponto completo, a 22 só alcinha de trás e a 23 ponto completo. É só pensar que carreiras ímpares é o ponto completo. Carreira par, você vai pegar só pela alcinha de trás. Então, vamos lá. Olha, essa aqui é a 17, eu vou fazer até a 23. Quando eu terminar a 23, eu volto aqui pra gente continuar. E aqui estão todas as carreiras que eu falei. Essa última aqui é a carreira de número 23. Se você quiser um vestidinho mais compridinho, faça mais carreiras e vai intercalando. Olha, aqui... Tá vendo? Ele cobre bem a calcinha. Eu tenho aqui 2 dedinhos da perninha à mostra. Mas fica a seu critério, tá bom? Então, agora a gente vai fazer as últimas partes e os acabamentos, tá? Deixa eu virar aqui de costas pra você ver. Bom, um dos acabamentos é colocar os botões. Coisa simples. O outro, a gente fazer aqui as evidências dessas carreiras que fizemos aqui nas alcinhas. E o próximo passo que a gente vai fazer agora, neste momento, é fazer uma carreirinha aqui de pontos baixíssimos. Então, é só seguir fazendo pontos baixíssimos, ok? Mas eu já vou passar todos os outros aqui pra você, porque é coisa muito simples. Só vou tirar aqui o vestidinho da boneca e já volto. Bom, então vamos lá. O próximo passo agora, depois de terminar a carreira 23 aqui, é fazer a carreira de número 24. E essa carreira você só vai seguir aqui fazendo pontos baixíssimos, tá? Então, é só esse aqui o trabalhinho, sem desfiar, igual eu, né? Ó, puxa e fecha, né? Puxa e já fecha o ponto, puxa e já fecha o ponto. Isso aqui por toda a volta. Chegou aqui no final, corta o fio e arremata. A próxima parte a fazer é fazer os babadinhos aqui, aonde estão evidentes as alcinhas. Por todo momento, nós trabalhamos com o vestido, ó, com as mangas voltadas para perto de mim. Eu estou aqui e a barra da saia para longe de mim. Para fazer estes babadinhos, você vai trabalhar dessa forma, tá? Com a barra da saia próxima a você e os ombros e as mangas distantes de você.
Você só vai introduzir o fio aqui nas alcinhas evidentes, ó. Introduz o fio e venho fazendo pontos baixos, tá? Pontos baixos. Terminou a carreira, corta o fio e arremata. Venho aqui para a próxima carreirinha de alcinhas evidentes. Venho, ó, barra da saia para mim, eu estou aqui. E vou fazer pontos baixos, tá? Introduzo o fio e vou fazendo pontos baixos por toda a volta. Chegou aqui, corto o fio e arremata. E eu vou fazendo dessa forma por todas as carreiras, até chegar aqui. São 5 no total, olha. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Então, é só introduzir o fio e fazer pontos baixos. Pontos baixos. E eu trouxe aqui, antes de terminar, a minha modelo para você ter uma ideia de como fica, tá bom? Então, tá vendo, ó? Vai ficar aqui uma carreirinha de pontos baixos, evidenciando essas camadinhas que a gente fez aqui, né? Essas alcinhas que fizemos aqui. Tá legal? Então, eu vou voltar com esses passos finalizados. Primeira coisa, a gente tá com o fio conectado aqui, vamos fazer os baixíssimos, ainda trabalhando nesse sentido, com a barra da saia distante de mim. Terminei aqui, corto o fio e arremato, tá? Próxima parte, fazer os pontos baixos nas alcinhas evidentes. Eu tenho 5 carreiras de alcinhas evidentes. 1, 2, 3, 4, 5. E é só seguir fazendo pontos baixos na carreira, ok? Outro e último passo, depois que você já arrematou todos os fios sobrantes, colocar os botõezinhos, tá? São 2 botõezinhos que fizemos a rasinha aqui, então é só colocar os dois botõezinhos para o fechamento. E fazendo isso, o teu vestido estará pronto, estará finalizado. Aí só falta a gente fazer o sapatinho. E bora lá fazer o sapatinho? Bora! Aqui eu tenho a linha na cor azul, a mesma cor que eu fiz o cabelinho da boneca. A agulha, eu estou usando a 2,20 para tudo, um contador de carreiras, a agulha de tapeceiro para os arremates e um marcador de ponto. Bora lá! E vamos então começar este sapatinho fazendo um nó corrediço e correntinhas, tá? Serão 9 correntinhas no total. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho aqui as 9 correntinhas. O primeiro passo para o nosso sapatinho. E continuando aqui, vamos agora pular o primeiro pontinho aqui que está junto à agulha. Eu não uso esse pontinho, venho no segundo e já faço aqui um aumento em ponto baixo. Então, começamos o sapatinho com um aumento. Agora, vamos fazer 6 pontos, tá? Então, 1, opa, que desfiou, aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Sobra um pontinho aqui no final e neste um pontinho eu vou colocar 4 pontos baixos juntos. Então, olha, 1, já vai arrematando essa sobrinha de fio aqui. 2, eita, que desfiou de novo. Agora sim, 3 e 4. Do outro lado aqui da correntinha, eu vou fazer 6 pontos baixos, um em cada pontinho aqui. Então, vamos lá, olha. 1, 2, 3. Percebe que eu já tô arrematando esse fiozinho, né? 4, 5 e 6. Sobra um pontinho e neste um pontinho que sobrou, a gente vai colocar um aumento. Então, eu tenho aqui a primeira carreira do sapatinho, que começou com 9 correntinhas. Depois, eu fiz um aumento, 6 pontos baixos, 4 pontos baixos juntos no último pontinho, 6 pontos baixos e um aumento aqui para finalizar. Então, eu tenho, neste momento, deixa eu contar aqui que eu não marquei, gente. Então, 2
com 6, 18, com 4, 12, com mais 6, 18, 19, 20 pontinhos. E vamos, então, começar a nossa segunda carreira. Ela eu vou começar com 2 aumentos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro aumento. Já vou marcar aqui o começo da minha carreira, para que a gente confira também depois, né? Se deu tudo certinho. Então, eu tenho aqui um aumento, vou fazer o segundo. Segundo aumento. Agora, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer 4 aumentos, tá? Então, um depois do outro. Vamos lá, ó. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento e o último, quarto aumento. Continuando aqui do outro lado, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, nos 2 últimos pontinhos que sobrou, eu vou colocar 2 aumentos. E assim, com os 2 últimos aumentos aqui, eu finalizo a segunda carreira, que começou aqui com 2 aumentos, 6 pontos baixos, 4 aumentos, 6 pontos baixos e acabou com 2 aumentos. Então, eu tenho neste momento 28 pontos de base. E já vamos começar aqui a carreira de número 3, que começa com um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento para começar, e vou fazer isso mais uma vez, tá? Então, de novo, ó, um ponto baixo e um aumento. Agora, vamos para os 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer a sequência de aumentos aqui. Então, é um ponto baixo e um aumento, eu vou repetir por 4 vezes. Então, aqui, primeiro ponto baixo, primeiro aumento. Mais uma vez. Segundo ponto baixo, segundo aumento. Terceiro ponto baixo, terceiro aumento. Quarto ponto baixo e o quarto aumento. E continuando aqui, 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sobra 4 pontinhos. Um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Então, aqui o primeiro aumento e um ponto baixo e segundo aumento. Então, eu tenho aqui a carreira de número 3 finalizada e neste momento eu tenho 36 pontos de base. Antes de começar a carreira de número 4, eu vou fazer 1 ou 2 pontinhos, ver aí qual é a sua necessidade para deixar a linha bem certinha aqui no centro. Se eu fizer um pontinho, para mim já basta, que a minha linha chega, tá? Então, veja aí qual que é a sua necessidade para que você deixe a linha bem certinha aqui no centro da peça. Bom, centralizamos aqui a linha, agora vamos fazer a parte em que a gente começa a fazer a dobrinha para subir, né? Por enquanto, a gente estava fazendo essa partezinha aqui. Agora, a gente começa a virar a peça para que ela fique na vertical. E para isso, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, mas somente pegando a alcinha de trás do ponto, tá? Então, são 36 pontos baixos, somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, ok? Vou fazer o meu aqui em off e já retorno com você. E aqui está a carreira de número 4 pronta, os 36 pontos baixos, somente utilizando a alcinha de trás. Agora, vamos fazer
4 carreiras de 36 pontos. Vai ser a 5, a 6, a 7 e a 8. 4 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer a minha em off aqui e volto com você com elas finalizadas, tá bom? Então, mais 4 carreiras de ponto sobre ponto. A diferença da anterior para essas é que eu vou pegar agora as 2 alças do pontinho, tá bom? Então, é um ponto normal mesmo, pegando as 2 alcinhas, ok? Então, eu vou fazer o meu aqui e já retorno com você. E aqui estão as 4 carreiras de 36 pontos baixos, carreiras de ponto sobre ponto, e eu tenho este resultado até agora, tá? Então, aqui, eu vou fazer 1 ou 2 pontinhos, só para alinhar aqui, ó, bem o centrinho aqui atrás. Para mim, um pontinho já vai dar certo, tá? Veja aí o quanto você precisa, se é 1, se é 2, só para deixar, olha, a minha agulha, o meu começo de carreira bem aqui no centro do pezinho, tá bom? Então, agora, vamos começar a carreira de número 9. Então, para isso, eu vou fazer aqui 9 pontos baixos. 1, 2, 3, deixa eu só colocar o meu marcador aqui para que eu não me perca, né? E confira também a quantidade de pontos, então, eu tenho 3 pontos, vou fazer 9. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, eu vou fazer uma diminuição em meio ponto alto, tá? Então, veja, ó, eu vou dar laçada na agulha, vou pegar a primeira alcinha, vou pegar a segunda alcinha, vou passar por aqui e vou passar por todas, ok? Uma diminuição em meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 7 diminuições em ponto alto, tá? Então, ó, lacei a linha, 1, 2, passo pelas 2 alcinhas. Tiro 2 alcinhas, depois tiro as 2 restantes. Fiz a primeira. Vou fazer a segunda, ó. Pego uma alcinha, outra alcinha, passo pelas 2 alcinhas do ponto. Sobrou 3, certo? Agora, eu tiro 2 e agora eu tiro as outras 2. E eu vou fazer isso por 7 vezes. Eu fiz 2 aqui, vou fazer as outras 5 e já retorno. Então, eu tenho aqui as 7 diminuições em ponto alto. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição em meio ponto alto. Então, eu passo aqui pelas 2 alcinhas e tiro todas de uma vez só. Pronto. E agora, eu finalizo a carreira com pontos baixos, e são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, está aqui a carreira de número 9 finalizada, que ela começou aqui atrás, com 9 pontos baixos, uma diminuição em meio ponto alto, 7 diminuições em ponto alto, uma diminuição em meio ponto alto e finalizei com 9 pontos baixos, ok? Então, essa foi a carreira de número 9. Então, até este momento, carreira 1 até a carreira 9 é igual para os 2 pezinhos, ok? Então, você vai, agora, o que vai mudar agora de um pé para o outro é a partir da carreira 10. E eu vou fazer as 2 aqui apartadas com você, tá? Então, vamos lá. Primeiro pezinho que eu vou fazer com você, ok? Que vamos fazer a carreira de número 10. Para este primeiro pezinho, você vai fazer aqui, olha, uma corrente e 8 meio ponto alto. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 meio ponto alto, ok? Deixa eu só colocar aqui, só pra ficar marcado. Bom, comecei aqui a carreira de número 10 com uma correntinha e 8 meio ponto alto.
A partir de agora, eu vou fazer 25 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ai que atrapalhada, né? 17, 18, 19, a posição aqui é totalmente 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 correntinhas. Fiz as 25 correntinhas, eu vou voltar neste mesmo pontinho aqui que eu comecei tá vendo, ó, que eu tô aqui com o meio ponto alto, eu volto no mesmo ponto e faço um baixíssimo, tá? Então, eu fico com essa alça aqui, ok? No último meio ponto alto que você fez e subiu as correntinhas, você volta e faz um baixíssimo. Agora, você vai vir aqui para os outros pontos, para o ponto seguinte, e vai fazer 12 baixíssimos. Então, olha, 1, 2, 3. Eu vou fazer esses 12 baixíssimos aqui em off e já volto. Então, estamos assim, olha, eu fiz os 12 baixíssimos aqui. Agora, eu subo uma correntinha e faço 8 meio ponto alto para encerrar a carreira, tá? Então, é só vir fazendo 8 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que o primeiro, ele vai ficar no mesmo ponto deste último baixíssimo aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para encerrar essa carreira, o que você vai fazer é um baixíssimo aqui. Deixa eu só tirar esse aqui. Então, fiz um baixíssimo aqui na correntinha que eu comecei, lembra? E vou arrematar o fio, ok? Então, está encerrado aqui este pezinho, tá? Que é o pezinho que vai ficar no pé direito, certo? O primeiro pezinho, pé direito. Como eu já tenho um outro pronto aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar aqui para fazer o esquerdo com vocês, tá bom? O esquerdo vai mudar a direção dessa alcinha, certo? Então, eu vou só desmanchar aqui pra gente começar a fazer o esquerdo juntos, tá vendo? Até essa parte, eles são iguaizinhos, ó. Até aqui, onde eu encerro com a carreira número 9. Então, vamos lá. Vamos fazer agora o pé esquerdo. Esse aqui é o direito que eu acabei de fazer com vocês. Então, o começo dele é idêntico, tá? Começamos aqui, olha, com uma correntinha e vou fazer 8 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, feito esses 8 meio ponto alto, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui os 12 baixíssimos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, certo? Agora, eu preciso subir as alcinhas, ok? Então, para fazer as alcinhas, eu vou começar daqui mesmo, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 25, ok? Vou fazer as 25 aqui e já volto. Então, aqui, feito as 25 correntinhas, eu vou voltar no mesmo pontinho onde começou aqui e fazer um meio ponto alto.
tá? Ele é chatinho pra fazer, porque ele tá vindo de uma correntinha, mas ele fica assim, tá? E o primeiro, segundo, 3, 4, 5, opa, escapou, 6, 7 e 8. Vou fechar no baixíssimo, cortar o fio e arrematar. E está pronto o pezinho esquerdo, tá? O botãozinho você vai colocar aqui, ó, onde você fez a correntinha, nessa altura mais ou menos, tá bom? Então, ó, uma alcinha fica para abotoar aqui pro lado de fora e a outra alcinha para abotoar lá pelo lado de fora. Pezinho direito e pezinho esquerdo. Eu vou fazer os arremates aqui, colocar o botãozinho e já volto. Bom, antes de eu voltar com tudo arrematado, você percebe, vou só te mostrar o que eu fiz com esse aqui, tá? Tá vendo? O botãozinho tá aqui, ó. Tá bem onde começa a ficar altinho aqui, nos primeiros meio ponto alto, tá? Então, você percebe que essa alcinha, eu dei uma voltinha aqui, eu fiz um X para fazer aqui na frente. Se você quiser fazer assim, em vez de fazer 25, você faz 28, tá? Que dá certo para ficar cruzadinho assim na frente, ok? Foi um teste que eu tava fazendo, eu achei que 28 era o ideal para fazer o fechamento, por fim, ficou largo. O que eu fiz? Eu dei essa torcidinha e ficou bonitinho, certo? No erro aí, até que ficou charmosinho, né? Então, se você também gostou desse modelinho aqui cruzadinho na frente, é só fazer umas 2 ou 3 correntinhas a mais. Em vez de fazer 25 aqui na alça, você faz 27 ou 28, que vai conseguir fazer nesse formato. Agora sim, eu vou arrematar este mais clarinho aqui e volto com você para vestir a boneca. E aí está o sapatinho no pezinho. Veja, coloquei bem o botãozinho bem aqui onde começa o meio ponto alto, tá? E esse aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz de 25 correntinhas, então ele fica assim abertinho e não cruzadinho, ok? Então, está aí, pronta a nossa bonequinha, a Maria Eduarda. E eu aproveito para me despedir de vocês neste vídeo. E eu gostaria muito que você deixasse aí embaixo o seu comentário de que se você gostou, se você tá fazendo a Maria Eduarda, o que te deixou com mais dificuldade, como é que foi confeccionar essa bonequinha, se você fez ela comigo até o final. E aproveita, já deixa seu like, indica o canal, compartilha esse conteúdo com quem você gosta e com quem você não gosta também, para deixar eles bem ocupados. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo projeto. Tchau, tchau!